Ela achou que eu passaria as noites chorando no sofá enquanto ela se divertia. Mas quando ela abriu a porta do quarto e me viu arrumado, perfumado, e disse que eu tinha um encontro, o desespero nos olhos dela foi a coisa mais satisfatória que já vi. Ela esqueceu que relacionamento aberto funciona para os dois lados. E o meu lado estava prestes a mudar tudo. Minha esposa exigiu relacionamento aberto, mas ficou louca quando eu realmente saí com alguém. Ela já foi entrando em casa com aquela energia decidida de quem já havia ensaiado o discurso várias vezes. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ela disse, sentando na ponta do sofá. Eu desliguei a televisão. Eu acho que a gente devia abrir o relacionamento, ela disse, direto, sem rodeios. Eu fiquei em silêncio por um momento, olhando para ela. Você já decidiu isso, eu disse, não como pergunta. Eu acho que faria bem para nós dois, ela disse, mas a forma como ela disse, nós dois, carregava uma certeza que parecia mais sobre ela especificamente. Tudo bem, eu disse, depois de um momento de consideração. Ela pareceu aliviada, talvez surpresa com a facilidade da minha resposta. Ela não sabia que essa facilidade vinha de um lugar muito mais calculado do que ela imaginava. As primeiras semanas seguiram um padrão que eu já esperava completamente. Ela saía com frequência crescente. Chegava tarde com aquela energia renovada, aquela leveza que eu reconhecia instantaneamente como satisfação que não tinha nada a ver comigo. E eu ficava em casa. Não porque eu não tivesse interesse em usar minha parte do acordo, mas porque eu estava observando cuidadosamente, entendendo exatamente que tipo de dinâmica ela esperava que se estabelecesse entre nós. Ela esperava que eu ficasse parado. Que o acordo fosse, na prática, uma licença unilateral disfarçada de igualdade teórica. Você não vai sair também? Ela me perguntou, numa quinta-feira, com um tom que misturava curiosidade genuína e algo que eu reconheci como conforto com a situação atual. Ainda não encontrei a pessoa certa, eu disse, mantendo minha expressão neutra. Ela pareceu satisfeita com essa resposta. Eu conheci a Renata num evento profissional, 3 semanas depois do acordo ter sido estabelecido. Não foi planejado especificamente. Foi uma conversa que fluiu naturalmente, que evoluiu para algo que parecia genuinamente promissor. Nós trocamos contatos. Conversamos algumas vezes ao longo da semana seguinte. E então, numa sexta-feira, eu decidi que era hora de usar exatamente as mesmas regras que minha esposa havia estabelecido. Naquela noite, eu me arrumei com cuidado. Camisa que eu sabia que ficava bem em mim. Perfume específico que eu raramente usava em ocasiões comuns. Minha esposa estava no quarto, se preparando para sua própria saída, quando ela abriu a porta e me viu parado no corredor, completamente pronto. Você está arrumado, ela disse, parando completamente no meio do que estava fazendo. Eu tenho um encontro, eu disse, ajustando a manga da camisa. O silêncio que se seguiu foi imediato e completo. Eu vi, em tempo real, o exato momento em que a expressão dela mudou. Da surpresa inicial para algo mais profundo, mais desconfortável. Com quem? Ela perguntou, a voz já carregando uma tensão que ela claramente não esperava sentir. Renata, eu disse. Alguém que eu conheci há algumas semanas. Há quanto tempo vocês estão se falando? Ela perguntou, e havia algo no tom dela que sugeria que ela já estava processando informação que ela não havia considerado anteriormente. 3 semanas, eu disse. Desde mais ou menos quando nosso acordo começou. Você nunca mencionou isso, ela disse. As regras diziam transparência, eu disse, não diziam que eu precisava reportar cada etapa do processo antes de estar pronto para agir. Ela ficou olhando para mim, claramente tentando processar uma realidade que ela não havia considerado completamente. Como ela é? Ela perguntou, a voz menor agora. Inteligente. Interessante. Genuinamente boa companhia, eu disse, observando cada palavra registrar na expressão dela. Você está animado para esse encontro, ela disse, mais como observação do que pergunta. Estou, eu confirmei. Antes de me mostrar qualquer outra coisa, peguei minhas chaves e segui em direção à porta. Espero que sua noite também seja boa, eu disse, antes de sair completamente. Antes de continuar essa história, eu queria saber, de onde você está assistindo esse vídeo agora? Deixa nos comentários a cidade ou o país. Eu adoro ver de quantos lugares diferentes essas histórias chegam. Agora, voltando ao que aconteceu naquela noite. O encontro com a Renata foi exatamente o que eu esperava que fosse, genuíno, sem pressão, uma continuação natural de conversas que já fluíam bem antes mesmo de virarem um encontro presencial. Mas o que aconteceu em casa, segundo o que descobri depois, foi completamente diferente do que minha esposa havia previsto para a própria noite. Quando voltei para casa, por volta da meia-noite, encontrei ela sentada na sala, sem ter saído. Você não saiu? Eu perguntei, tirando o casaco. Eu cancelei, ela disse, a voz carregando algo que eu não conseguia identificar completamente. Por quê? Eu fiquei pensando em você com ela disse, finalmente olhando diretamente para mim. E eu não conseguia me concentrar em sair também. Isso é interessante, eu disse, sentando na poltrona em frente a ela. Considerando que você foi quem propôs essa estrutura inteira. Eu sei, ela disse, a voz baixa. Mas eu acho que eu imaginei isso funcionando de um jeito diferente na minha cabeça.
Como você imaginou que funcionaria? Eu perguntei, genuinamente curioso sobre a lógica que ela havia construído mentalmente. Eu acho que eu imaginei que você ficaria mais parado, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Que eu teria liberdade para explorar, e você ficaria esperando, talvez levemente triste, mas essencialmente disponível. Você imaginou um acordo unilateral disfarçado de igualdade, eu disse, articulando exatamente o que ela parecia estar admitindo. Ela ficou em silêncio, porque não havia argumento real para contestar essa observação. Ar com outra pessoa de verdade. Como foi o encontro? Ela perguntou, depois de um longo silêncio, a voz carregando uma curiosidade que claramente machucava ela fazer essa pergunta. Foi muito bom, eu disse, decidindo ser completamente honesto. Conversamos por horas. Existe uma conexão genuína ali. Você vai ver ela de novo? Provavelmente sim, eu disse. Ela ficou processando essa informação, os olhos enchendo de algo que parecia genuína angústia. Eu não esperava sentir isso, ela disse finalmente. Eu não esperava que doesse tanto te imaginar com outra pessoa de verdade. Por que você acha que sentiu isso? Eu perguntei, mantendo minha voz calma mas genuinamente interessado na resposta. Porque eu acho que eu nunca processei completamente o que liberdade real significa, ela disse. Eu queria a parte excitante de explorar coisas novas, sem considerar completamente como seria ver você fazendo o mesmo. Você queria benefícios sem reciprocidade real, eu disse. Sim, ela admitiu, a voz quebrando levemente. E eu sei como isso parece egoísta agora que está sendo dito em voz alta. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre nós mudou completamente. Minha esposa, que antes saía com frequência e voltava com aquela energia despreocupada, começou a ficar mais em casa, observando meus movimentos com uma atenção que ela nunca havia demonstrado antes do acordo. Você vai sair com a Renata de novo essa semana? Ela perguntou, numa quarta-feira, tentando manter um tom casual que não conseguia esconder completamente a tensão por baixo. Vou, eu disse. Quinta-feira. Tudo bem, ela disse, mas a expressão dela contava uma história diferente das palavras. Eu preciso te fazer uma pergunta direta, ela disse, numa noite de domingo, depois de semanas de tensão crescente. Você está fazendo isso para me machucar de propósito? Eu considerei a pergunta com cuidado antes de responder. Eu estou usando exatamente as regras que você criou, eu disse. Se isso machuca, talvez seja porque as regras nunca foram realmente sobre liberdade igual para ambos. Então você admite que está fazendo isso como forma de retaliação, ela disse. Eu admito que estou explorando uma conexão genuína, eu disse. O fato de que isso revela inconsistências na proposta original não é minha responsabilidade resolver. Eu quero fechar o acordo, ela disse, finalmente, depois de mais uma semana de observar minha conexão com a Renata se aprofundar. Por que agora especificamente? Eu perguntei. Porque eu entendi que eu não estava preparada para a liberdade real, ela disse, numa rara demonstração de honestidade completa. Eu queria a ideia confortável de liberdade, não a versão completa com todas as consequências. E o que você espera que aconteça com a Renata se a gente fechar o acordo? Ela ficou em silêncio, porque essa pergunta revelava uma complicação que ela não havia considerado completamente. Eu preciso de tempo antes de decidir sobre fechar qualquer coisa, eu disse. Você teve semanas de liberdade que pareciam confortáveis porque você assumiu que eu não ia usar a minha parte de forma significativa. Agora que eu estou, você quer reverter tudo imediatamente. Isso não é justo, ela disse. O que não é justo, eu disse, é você ter exigido uma estrutura, vivido os benefícios dela sem considerar as implicações completas, e agora querer desfazer tudo no momento exato em que ela está funcionando exatamente como deveria funcionar. Terapia se tornou necessária depois de mais um mês de tensão que não parecia se resolver através de conversas diretas entre nós dois. Na primeira sessão, a terapeuta perguntou diretamente para minha esposa. Quando você propôs o relacionamento aberto, você considerou genuinamente a possibilidade de que ele encontraria uma conexão significativa também. Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Eu acho que eu não considerei isso como uma possibilidade real, ela disse. Eu imaginei isso mais como uma estrutura teórica que beneficiaria principalmente minha própria experiência. E agora que essa possibilidade se tornou real, a terapeuta perguntou. Agora eu percebo que eu nunca quis liberdade real, ela disse. Eu queria permissão para explorar sem considerar completamente o que isso significava reciprocamente. Eu preciso saber, eu disse, numa sessão posterior, se você está processando isso porque genuinamente entendeu o erro na proposta original, ou porque você está simplesmente com ciúme de ver eu desenvolvendo algo real com outra pessoa. As duas coisas, ela admitiu. Mas eu acho que o ciúme me fez ver o erro na proposta de um jeito que eu nunca teria visto sem viver essa experiência completa. A terapeuta interveio. Isso é uma forma comum de autodescoberta dolorosa. Às vezes precisamos experienciar completamente as consequências de nossas próprias propostas para entender genuinamente o que estávamos pedindo. A Renata, durante esse período, permaneceu como uma presença consistente e genuína na minha vida, completamente alheia ao drama interno que estava acontecendo no meu casamento.
Você parece distraído ultimamente, ela me disse numa das nossas conversas, várias semanas depois do primeiro encontro. Tem muita coisa acontecendo em casa, eu admiti, decidindo ser honesto sobre a complexidade da situação. Você quer falar sobre isso? Ela perguntou, sem nenhuma pressão na voz. Eu expliquei a situação completa, o acordo original, a expectativa desigual da minha esposa, e a confusão que havia surgido quando eu realmente usei minha parte das regras. Isso é complicado, Renata disse, depois de ouvir tudo. Eu não quero ser parte de destruir um casamento, mesmo que indiretamente. Você não está destruindo nada, eu disse. Você está sendo genuína numa conexão que existe independente de qualquer drama relacionado ao meu casamento. 3 meses depois daquela noite inicial em que minha esposa me viu arrumado e perfumado, chegamos a uma decisão final sobre o futuro do nosso casamento. Eu acho que a gente precisa se separar, ela disse, numa conversa que finalmente carregava clareza genuína em vez de raiva ou confusão. Eu concordo, eu disse. Não porque você escolheu a Renata especificamente, ela continuou, mas porque essa experiência toda revelou que a gente nunca teve uma base sólida o suficiente para sustentar liberdade real. O acordo apenas tornou essa fragilidade impossível de ignorar. Eu acho que você está certa, eu disse. O processo de separação foi conduzido com uma maturidade que contrastava completamente com a tensão inicial de meses antes. Eu aprendi algo importante com tudo isso, minha ex-esposa me disse, num dos últimos contatos antes de seguirmos completamente caminhos separados. Liberdade que você só quer para si mesma não é liberdade. É apenas permissão egoísta disfarçada de princípio progressista. Eu também aprendi algo, eu disse. Que conexões genuínas merecem ser exploradas completamente, independente de como elas começaram ou das complicações que revelam pelo caminho. A Renata e eu continuamos construindo o que havia começado dentro de circunstâncias complicadas, transformando gradualmente numa relação que existia completamente fora da sombra do meu casamento anterior. Você acha que vamos sempre carregar essa história de origem complicada? Ela me perguntou, quase 1 ano depois daquele primeiro encontro. Eu acho que como as coisas começam não precisa definir permanentemente como elas continuam, eu disse. O que importa agora é que escolhemos conscientemente continuar construindo isso, sem nenhuma sombra do que aconteceu antes. Eu escolho continuar, ela disse, com a mesma genuinidade que sempre havia caracterizado nossa conexão desde o início. Eu também, eu disse. Minha esposa exigiu relacionamento aberto, mas ficou louca quando eu realmente saí com alguém. A reação dela não foi sobre as regras que ela mesma havia criado serem violadas. Foi sobre descobrir, da forma mais difícil e mais real possível, que ela havia pedido algo sem considerar genuinamente todas as implicações dele. Ela queria a excitação da liberdade sem o desconforto da reciprocidade completa. E quando a reciprocidade chegou, na forma de uma conexão genuína que eu desenvolvi exatamente dentro das regras que ela havia estabelecido, ela descobriu que liberdade real é muito mais complicada e muito mais completa do que qualquer versão teórica e conveniente que imaginamos antecipadamente.